A federação vem hoje mais uma vez com o nosso podcast e hoje é o último do ano e a gente não podia ter deixado de falar de esporte paralímpico. E hoje a gente está trazendo aqui o nosso convidado, o multicampeão do futebol 5, que é o professor Gerson Coutinho, mais conhecido como Geco, que foi inclusive uma das pessoas que revolucionou o próprio esporte da forma a ser jogado, né? E depois ele vai falar um pouco disso, que era uma coisa muito um contra um, muito, mas ele conseguiu fazer do esporte do futebol 5 um esporte realmente de coletividade. Então a gente está aqui, o Jeco, por favor, o Jeco vai se apresentar para vocês, dizer o que é que ele faz da vida, o que foi que ele já fez dessa vida toda, e a gente começa nosso bate-papo. Boa noite, Jeco. Boa noite, pessoal. Eu hoje sou dinossauro, né? Porque já são 45 anos de professor, então já me considero já um dinossauro. E por isso eu já estou fora. Já me aposentei e já fiz de tudo no esporte paralímpico. Desde a associação, o Instituto de Cegos, onde eu fiquei 37 anos, e quando entra na veia, você não consegue sair tão rapidamente. E é isso aí, a minha vida quase toda foi brigando para que o esporte paralímpico tivesse vez. Jeco, a gente, para quem não sabe, gente, Jeco está aqui no esporte paralímpico, é professor de educação física, já falou 45 anos nessa luta, já foi professor em Camaçari, já foi professor em Cachoeira, já rodou meio recôncavo, meia Bahia. Mas antes disso, o Jeco remou, jogou futebol lá na Cidade Baixa, né, na Ribeira. E como foi esse salto assim? O atleta que estava lá no futebol, que estava no remo, de pessoas, numa época do que o esporte era uma coisa, era visto de uma forma, muito de seleção, de isso, daquilo, aquilo outro, de quem tinha condição, quem era o perfeitinho, quem era o arrumadinho, e vim trabalhar exatamente com pessoas com deficiência, assim, mais especificamente com cegos. E como é que você saiu dessa fase de atleta, estudante de faculdade, professor, e depois caiu no esporte paralímpico? Bom, vamos começar como atleta. Eu era um atleta indisciplinado, para começar. Confesso que era indisciplinado, jogando futebol, dava pontapé e brigava. E também não tinha orientação. Esse é o grande problema. Falta um orientador. O meu técnico do Juvenil do Galícia, ele tinha um sinal com a gente. Quando balançava a toalha no banco, era para sentar a madeira no adversário. E o exemplo a gente sempre segue. Né? Então, depois que eu fiz o curso de educação física, e aí eu tive que realmente me reeducar e educar os meus atletas para o esporte. Aí a visão ficou outra. Como professor, eu mudei completamente a visão de quando eu era atleta. Eu não tive orientação como atleta. Como atleta era para dar porrada nos outros, para bater, isso não existe, né? Então, mudei completamente, completamente. Agora, eu cheguei até o esporte paralímpico através de um curso, né, do nosso saudoso professor Jorge Rabelo, no extinto CDRH. Teve um curso, e curso até bastante amplo, onde contemplava as várias deficiências, e depois o estágio prático, em que você escolhia aonde você queria fazer o estágio. E eu, depois de visitar todas as instituições, escolhi o Instituto de Cegos. E aí foi que eu realmente fiquei até pouco tempo atrás. E no Instituto de Cego você fez um nome do Instituto de Cego, do ICB, no Brasil inteiro, através do esporte, né? A gente estava conversando anteriormente, e você teve atletas. Bom, você teve o melhor atleta do mundo no futebol 5, né, Jefinho, que veio de lá com você, de guri e dentro do Instituto de Cego. Mas aí a pergunta é assim: para essas crianças entrarem no esporte, principalmente o cego.
né? Para essas crianças entrarem no esporte. Como é que se faz como é que se faz essa, vamos dizer, esse convencimento, esse convite, como é que a criança chega? Que eu acho que dá um pouquinho de medo para ele próprio, né? Um pouquinho, ou dele, ou dos próprios pais, ou da família. Como é isso? Muita dificuldade. Agora mais não, porque depois dos exemplos, né, depois de Jefinho chegar a ser o melhor do mundo, hoje são atletas profissionais, todos eles começaram comigo, hoje vivem do esporte. Todos eles vivem do esporte hoje. Né? Então, inclusive os que começaram bem depois, como o Mike, que hoje está jogando na Passa Paraíba e é remunerado, todos são remunerados. Mas no início era muito difícil a gente convencer os pais a perder o medo. O que é normal, isso aí é proteção, a sua proteção, aliás, né, dos pais, da mãe principalmente, né, em choque, né, porque havia muito choque antigamente, principalmente no futebol, que é um esporte de contato. Então, depois, com a mudança das regras, melhorou muito, mas foi muito difícil. A gente perdeu alguns atletas porque não conseguimos convencer pai e mãe ao menino participar do esporte. Da natação, não. Da natação, tudo bem. Mas do futebol, principalmente, perdemos alguns atletas devido à falta de conhecimento. Né? O senso comum realmente vai ficar sempre com o pé atrás. A gente que já estava há muito tempo, a gente sabe que não é perigoso. Mas perdemos alguns atletas, sim. E era muito difícil convencer o pai e a mãe para deixar participar. Mas, felizmente, conseguimos salvar alguns. Então, e esse convencimento, você falou que é difícil, foi difícil, hoje já está bem melhor. Eu fico imaginando, se para os meninos o pessoal já tinha esse medo, os familiares, e para as meninas participarem. Que a gente vê hoje, por exemplo, eu não digo nem o futebol 5, mas a gente vê o gobol e já vê muitas meninas participando, né? Que não era uma prática, assim, a gente vê as mulheres cegas participando de esporte. Mas o atrativo maior para essa participação foi o futebol. Porque com o sucesso do futebol, Jefinho sendo o melhor do mundo, a gente conseguindo colocar 7 atletas em seleção brasileira, vários atletas. Né? Começou com o Selmi, aí passou por Cássio não, começou por Selmi, passou por Charles Dean, Jefinho, Cássio, Gleidson, Thiago e Maicon. São 7 atletas. Então, isso inspirou, lógico. Quem é que não quer aparecer? Quem é que não quer ganhar dinheiro com o esporte? Né? Então, todos eles conseguiram a casa deles, conseguiram sobreviver e hoje são muito bem remunerados através do futebol. O goalball também já tem alguns atletas já que São Paulo já contratou. Né? E aí, a última agora, que estava jogando no ICB, o time de São Paulo já contratou também. Então a gente faz os atletas, a gente não tem como remunerá-los e aí eles têm que sair. E a gente não pode prender. A gente viu inclusive uma garota daqui da Bahia que estava na seleção brasileira que participou do Paralímpico, né? Dos Jogos Paralímpicos, logo depois dos Jogos Olímpicos. Uma menina daqui da Bahia, que Daqui estava da Bahia, jogando o gobol, né? Cíntia, se não me engano, alguma Não, coisa assim, Sofia. eu também esqueci o Não me nome lembro o dela nome agora. dela agora. Menina muito educada, muito boa atleta, muito boa. Começou com Bahia no goalball e despontou e São Paulo, né, a mais-valia, né? Tem o dinheiro e chama. E a gente não pode, a gente não tem o direito De de dizer, empatar, de claro, impedir, né? claro, Não tem claro, como, não tem claro. como. Né? E se para pessoas ditas normais já é o processo já é complicado, e você ainda barrar para pessoas que têm deficiência, porque o acesso é mais complicado, então seria até um crime, né? Dizer assim, você não vai, ou coisa parecida. Mas aí você vem assim, a gente falou assim desse esporte, mas isso começa num ambiente educacional, no ambiente escolar, né? Dentro dos seus institutos e aí por diante. E como é que você vê, então, esse esporte paralímpico hoje dentro da instituição escola, da instituição de educação? Você teve agora recentemente em Natal, com a delegação da Bahia, e você deu para dar uma observada como é que está o esporte escolar
dentro dessa linha paralímpica. Vamos voltar um pouco. Nós conseguimos também descobrir muito atleta, porque o Instituto Cego da Bahia funcionava no sistema de internato. Então, nós tínhamos os alunos à nossa disposição. A qualquer hora que nós pudéssemos treinar, eles estavam disponíveis para treinar. Hoje não tem mais o internato. Hoje, cada aluno mora na sua casa. Então, dificultou um pouco. Mas, ainda assim, a gente está ainda buscando, ainda tem alguém lá fazendo algum trabalho. Mas não é o mesmo trabalho que nós fazíamos, porque nós tínhamos o aluno à nossa disposição o tempo todo. Eu levei um tempo no instituto que eu praticamente morava lá dentro. Eu tinha aula manhã, tarde e noite. Quer dizer, dava para desenvolver realmente o trabalho. Eu tinha uma sequência de trabalho. Conhecia todo mundo, até a idade eu já sabia em que ele pode participar, que não pode. Hoje não, hoje está bem mais difícil. Né? Hoje está mais difícil. Você chama um atleta, mas eu não posso porque eu não tenho tempo. E aí, hoje está difícil. E também falta um pouco de incentivo dos próprios poderes públicos. É que não, a gente, vou dar um exemplo, bem atrás. Em 2003, nós fomos participar do primeira Série B, futebol 5. Conseguimos a vaga para a Série A, que nós fomos vice-campeões. E aí, em 2004, a gente não foi para a Série A, porque não conseguiu passagem. Era em Belo Horizonte, não conseguiu passagem. Perdemos a vaga, né? Voltaram para ver. Aí voltamos para a Série... Não, nem Série B nós voltamos para o regional, que antigamente era... Você vai para o regional para conseguir uma vaga para a Série B, né? Para se classificar. E aí, só em 2006 foi que nós conseguimos a vaga para a Série B e fomos campeões da Série B. E aí não saímos mais. Até 2021, enquanto eu fiquei no Instituto Cego, nós éramos Série A. Inclusive, fomos campeão 7 vezes da Série A, aí um da Série B. E 7 vezes regional. Quer dizer, modéstia à parte, eu sou o técnico mais vencedor do Brasil em Série A. São 7 títulos. Eu fui em busca agora do 8º pelo time do Paraná, que a gente estava conversando aqui em off, e não consegui por pouco. No detalhe, perdemos no tiro livre. No detalhe, a gente não foi campeão brasileiro de novo. Mas é a vida que segue. E aí, quando a gente fala assim, sobre a questão da escola, sobre a questão do Paralímpico, como é que ele está, como é que você está vendo esse crescimento? Porque a gente, da Federação de Esporte Escolar, a gente já tentou fazer alguma ação junto com o Paralímpico, mas não deu muito certo, até por questões de... Tem algumas discussões, mas a gente tem, através da própria Secretaria de Educação, que é que faz o projeto, a gente recebe o recurso a gente adquire passagem, uniforme e tudo mais, para o pessoal viajar para o escolar. Só que a gente pensa em fazer os Jogos Escolares Paralímpicos, e é uma dificuldade. Mas a gente sabe, por exemplo, que vocês fazem o festival, né, que junto com o CPB, todo ano aqui na Bahia. Né, o UFBA, já foi para o interior do estado e tudo. Como é que a gente... Qual a estratégia que você acha interessante ou importante para ir buscar esse escolar paralímpico na Bahia? O Festival Paralímpico é um momento de fomento, né, de descoberta, porque muitos daqueles participantes não sabem nada. A gente escolheu 3 modalidades, né, contemplando as deficiências: o voleibol sentado, a bocha e o goalball, que é um esporte para cego. Então, mas é muito rápido, e é uma vez só por ano. Você participa ali, sente o gostinho, mas cadê a continuidade? A continuidade não vem, sabe por quê? Porque nós não temos inclusão na escola. Os meninos com deficiência, seja lá qual for, não tem inclusão na escola. Primeiro, os professores não estão capacitados. Segundo, que não têm boa vontade. Eu sou bastante claro e não sou hipócrita. Os professores não têm boa vontade em incluir o aluno com deficiência na sua turma, De educação física, de esporte. De educação física. Na sala de aula, eles têm inclusão, mas na turma de esporte, eles não têm inclusão. E aí fica difícil, porque não tem... Segregar é ruim, né?
A entidade que faz o esporte é segregada. O cego só participa com o cego. Não tem. E no Festival Paralímpico, a gente proporciona a participação de 20% de pessoas sem deficiência. Ah, legal. Para poder tentar, né, incluir. Ao contrário, a gente inclui A pessoa sem sem deficiência. deficiência no grupo de pessoas com deficiência. Para que, quando ele chegar na escola dele, ele sinta, eles me incluíram lá e eu vou incluir aqui também. Isso é muito importante, a inclusão é muito importante. E o esporte fez a inclusão desses atletas cegos na vida, Isso. incluiu na vida, porque eles não iam ter a condição financeira que eles têm hoje se não fosse o esporte. Tenho certeza disso. Um atleta desse, ele ganha 10 mil reais por mês, 10, 12 mil. Quer dizer, é um salário muito alto para o nível do No Brasil, Brasil. não é? Um nível muito alto. Tem atleta ganhando 12 mil. Né? Ganha o dobro do que o professor Pois é. ganha na escola e ou mais um pouquinho, né? Agora, nos Jogos Escolares Brasileiros, os JEBs, existe hoje uma tentativa de inclusão, principalmente na modalidade de atletismo, né? Que a gente tem como eles chamam, o atletismo adaptado. Que você pode levar uma delegação, dentro da delegação de atletismo, 6 estudantes com deficiência e que ele vai participar, né? E junto com 2 sem deficiência, porque há uma mistura lá na hora de fazer a competição. A gente tentou fazer aqui na Bahia, convocar, mas houve um impedimento, porque tem que levar os pais, porque não sei o quê, porque só vai ser acompanhado do pai e da mãe, a gente não tinha como fazer isso. Então acabou não levando novamente o esporte, o atletismo adaptado, mas a gente vai tentar fazer essa força ainda de conseguir. E talvez, como você está falando, a gente pensar no escolar através de mini festivais, né? E a gente ir para algum lugar e ver isso. Rapaz, é importantíssimo a presença dos pais, porque muitos desses atletas tomam remédio. Eu sei. Remédio controlado. E é muito difícil. Às vezes não quer tomar o remédio, só toma com a mãe. É complicado, realmente é complicado. Porque na maioria é a idade, eles têm até 17 anos. Isso. Depois, quando fica adulto, talvez fique mais fácil. Né? Eu não trabalho com deficiente intelectual. Mas esse deficiente intelectual é muito difícil. É muito difícil. Eu já participei de algumas coisas e eu que estou há muito tempo, às vezes acho mais difícil ainda. Eu não trabalho com eles, né? Quem está de fora, mas será que precisa presença? Precisa, presença dos pais, da mãe principalmente, né? Quem acompanha mais é a mãe. O pai está trabalhando, não sei, às vezes também não se envolve, mas a mãe principalmente. Não tem como não levar, não tem como. Isso é uma informação interessante para a gente, porque na própria discussão junto à CBDE, a Confederação Brasileira, a gente coloca isso, que são 6 alunos, você vai levar, então, leve 2 professores e 4 familiares que possam acompanhar. Agora, o problema é se tiver levar um familiar para cada estudante. Essa é outra questão. Mas é uma discussão lá na frente que a gente tem que ter com a CBDE, a Confederação Brasileira, para tentar fazer isso. E a gente está sabendo, né, através da Secretaria de Educação, que a SEC tem um projeto já em andamento, em discussão com o CPB, e de se construir aqui, que eles já têm alguma coisa montada, de um centro paralímpico, dentro de escola. Se não me engano, aquela escola do Cabula, a antiga Telebahia, que fez uma escola grande lá agora, se eu não me engano, lá tem um espaço para o esporte paralímpico. Isso é muito importante, porque realmente a gente fica procurando, por exemplo, o futebol de cego, por exemplo, tem que ter uma banda do lado da quadra para a bola não sair. E poucas quadras aqui na Salvador existe essa banda. A gente não pode montar uma banda, né, para só jogar o cego. A minha equipe treinava na Unime, porque tem um alambrado, que a gente usava como banda. Mas a quadra ficava até maior, porque o alambrado fica 1,5 m da linha. Mas a gente usava e era tranquilo, ficava bom. Mas a gente não tem realmente um espaço que seja próprio
para o desporto paralímpico. Eu me lembro que certa vez, quando eu estava no IFBA, seu pessoal ia para lá treinar no IFBA, naquela quadra de baixo, né? Embaixo tem uma banda também, tem um Tem um muro, do lado, que de a um lado bola, e do a bola outro. não sai na lateral. Né? E eu, Aquela quadra do IFBA é muito boa também, muito boa, que é 20 por 40. é, Né? E a banda da quadra, a banda é parede, melhor ainda do que a quadra da Unime, que é alambrado. às vezes amortece demais a bola. Amortece, bate no ferro e sai na banda da UIFPA, não. Era reta, parede, então era tranquilo. Ali a gente treinou muitas vezes lá. Eu me lembro. Ia pedir a você, né? E a gente tem que pedir aos amigos ainda, porque muitas vezes se eu não tivesse você lá, não ia ter acesso. E aí a gente conseguiu. Foi você, depois também foi o menino do CAP, foi lá treinar também algumas vezes. Emanuel foi lá algumas Nós vezes. fizemos até uma competição lá, fizemos um campeonato baiano lá na quadra, porque a quadra é muito boa. Nós fizemos um campeonato baiano de futebol de 5 ali na quadra do IFBA. Todos os jogos foram lá. E com equipes, tinha equipe de Feira de Santana, tinha equipe de Camaçari, se eu não me engano, e tinham 4 equipes daqui de Salvador. Eu me lembro até, agora voltando também para esse campeonato, e aí tem aquele gostinho de conseguir alguma coisa melhor, e eu pensei que ia dar um salto. Quando teve aquele brasileiro aqui, que foi lá em Cajazeiro, eu levei até meus alunos do colégio para ir assistir, e aí até o menino dizia assim, professor, esse menino é cego mesmo? Quando o menino saiu com a bola, professor, esse menino é cego mesmo? Eu digo, gente, todo mundo aí é cego. Naquele momento ali, eu achei de pronto. Vai dar um salto agora maior, porque trouxe um brasileiro para cá. Mas, infelizmente, eu vi pouca escola que foi para lá levar estudante. E eu fiquei meio triste com aquilo. Eu achava que, por ser ali em Cajazeira, inclusive, com tanta escola, deviam ter levado mais estudantes para Aquele foi o assistir. segundo brasileiro aqui na Bahia, porque nós tínhamos feito um na Unime, em Na 2013, Unime. onde a equipe da Bahia foi campeã. E aí já em Cajazeira já foi em 2017. 2017. E aí a equipe da Bahia não foi campeã. Não, perdeu a final para aquele time do Rio Grande do Sul. Não. A gente perdeu a semifinal para o Rio Grande do Sul, 1-0, e ganhou o terceiro lugar. A gente deu 2-0 no time do Mato Grosso. Eu me lembro até que naquele jogo, 34. aquele jogo com o Rio Grande do Sul, eu estava assistindo e teve uma hora que o árbitro marcou uma falta de que o goleiro tinha falado antes da linha, mas que todo mundo viu que não foi o goleiro, foi o sujeito que estava atrás, que era do outro time, que gritou e o árbitro achou que tinha sido Não, o foi o goleiro. contrário. Foi o goleiro quem chamou, o goleiro do time adversário. Isso. E ele disse que foi o chamador da Bahia, não foi. Quer dizer, Jefinho estava entrando para fazer o gol, para empatar o jogo. Isso. Aí o árbitro. Agora, acontece que a arbitragem do futebol de 5 é muito tendenciosa. Na verdade, é tendenciosa. E Ricardinho, que foi o melhor do mundo 2 vezes, é do Rio Grande do Sul. E aí. E ele estava naquele jogo, né? Inclusive, teve um lance que ele se jogou e não tinha perigo nenhum, e meu time no ataque parou também para atender ele, a bola já passada. Mas são águas passadas. Isso já passou. Já passou. Já passou. Já passou e eu, graças a Deus, não vou mais viver essa situação. Agora, Jeco, hoje você vê uma renovação de professores dentro do Paralímpico, uma renovação de gente para trabalhar com o Paralímpico, com pessoas com deficiência, ainda que não seja para um esporte de competição, mas para um esporte dentro da escola ou dentro dos próprios institutos, alguma coisa assim. Muito pouco. Muito pouco. E porque não tem contratação, né? Tem hoje no Instituto Cego, que me parece que vão parar, que tem Peruna e Caleane, trabalhando com futebol com cego e com goalball, e tem 2 meninos na ilha, né? Em Veracruz também estão trabalhando com bocha, mas que também nós não temos espaço físico adequado para fazer o trabalho. Esse é o grande problema. E nem material. Nós começamos no futebol muito tarde, porque não tínhamos bola. As primeiras bolas, como nós fizemos. Teve até aquele projeto, teve um projeto no segundo tempo, que tinha aquele material que era feito nos presídios e tudo, que passaram a produzir aquela bola de guiso, né? A partir do momento que nós tivemos acesso à bola de Feira de Santana, cresceu o esporte, o futebol cresceu muito.
Porque tinha um professor lá, o Lopes, Isso. que nos cedia a quantidade de bola que a gente precisava. Aí sim, aí a gente cresceu e cresceu realmente. Se não tivesse essa ajuda, nós não teríamos time de futebol, porque o futebol, o principal instrumento é a bola. É. Sem bola não tem jogo, não tem E, treinamento. e Né? no caso do futebol de 5, É, então, que você precisa, ele precisa ter aquele contato para ter o controle, então tinha que ter muito, muito, praticamente uma muito. bola para cada um, né? Eu treinava uma bola com cada um, para domínio, para passe, para chute, cada um tem que ter uma bola. É. E a repetição é que faz o jogo seguir. Eu fui treinar o time de Curitiba agora, porque eles estavam jogando, apesar de serem bons jogadores, só individual. Cada um pegava a bola, porque o treinador anterior mandava cada um pegar a bola e seguir. Eu consegui ainda colocar um pouco de conjunto, um pouco de coletividade, mas não foi o suficiente. 2 fases de treinamento só não deu para imprimir o que eu queria, né? Colocado no, como eu fiz no meu time. Mas conseguimos ainda chegar até a final. Já foi uma boa, porque uma equipe tem vários patrocinadores. Ficar 1 hora em rede nacional É. já é um avanço. Né? E aquela coisa assim, né? O pessoal, quando eu falei aqui no início que Jeco, que você revolucionou uma parte dessa coisa do futebol 5, e quem está dizendo isso, quem me contou isso, na realidade, foi Bahia. Quer dizer assim, não, Jego é que pegou, passou a usar aquela bola que ele atravessava a quadra para quem está do outro lado e quem vinha chegando, porque antes era esse jogo, era pegar o jogo, seguir, 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 e chutar. E aí você trouxe um pouco do conhecimento do futsal Uhum. para dentro do futebol 5. E essa mudança, como é que essa mudança pegou o Brasil na hora que você foi 7 vezes campeão da Série A? É engraçado, né? Porque o presidente do CBB hoje, que é Misael Conrado, nós jogamos contra ele em 2003. E meu time já jogava passando a bola. E ele ficou fã do time do ICB. Nós chegamos uma vez no Brasileiro em São Paulo. Os 3 primeiros jogos nós fizemos 18 gols. 3 jogos, 5, 5 e 8. Nós temos. E foi um time fraco, não. O time da Urense do Rio, o time da Paraíba, da Passe, e o time do Pará. E aí, quando chegou nas quartas de final, a gente pegou o time do Rio Grande do Sul. E eles fizeram 2-0 na gente no primeiro tempo. E tinha um gaiato técnico lá da Paraíba que ficou gritando: quem quer apostar comigo? O time do ICB tomando 2-0 e Misael. E se eu quero apostar com você, você vai virar o jogo ainda. Vamos apostar? Aí apostaram. E a gente, no segundo tempo, fez 3-2. Porque através do jogo de conjunto. Eles correram muito no primeiro tempo e a gente, no segundo tempo, fez 3 gols e matou o jogo. Né? Então, agora, é muito treino. Tem que treinar realmente. Não pode ter preguiça. Professor de cego não pode ter preguiça. Tem que treinar, tem que insistir nas jogadas, senão não sai. Né? Imagina quem enxerga, Já é né? Você complicado. saber onde o cara está, falar e tal. O professor é grosso. Não é grosso. O professor tem que ser duro, tem que realmente insistir. Né? Não fala, você é cego, não é mudo. Tem que falar, senão como é que você não vê? Como é que você vai adivinhar onde você está? Então, tem que falar, tem que estar localizado para poder a bola não sair atrás nem muito na frente. Né? Não vai sair exatamente, mas tem que ser o passe duro. Mas é interessante que a gente vê um jogo de futebol, assim como eu vejo o goalball, que eu gosto muito de ver o goalball também, aquela coisa assim do senso de localização na hora que escuta o barulho. Ele sabe para onde é que está indo, sabe o que é que está E voltando. sabe quando foi gol? É, é engraçado que sabe quando foi gol. Eles vibram e é aquela coisa. Esse senso de localização, porque assim, não é uma coisa que seja, não, porque o cego tem um senso de localização melhor do que o vidente. Tá, tudo bem. Só que esse mais apurado é muito treinamento. Treinamento. E tem aquilo. Cego que não for treinado vai ficar cego de tudo. Não tem esse negócio de, porque é cego ele ouve mais. Ele não ouve mais. Ele está ligado naquilo e está treinado para fazer aquilo. Não adianta. Que aparece.
Parece um cego vai jogar bola. Não é assim. Não é todo cego vai jogar bola, vai jogar futebol. Não é todo cego. Todo cego vai tocar sanfona, que o ceguinho não toca sanfona. O pessoal tem essa mania de achar que porque é cego vai tocar sanfona. Não, ele vai ter que aprender a tocar sanfona. E a mesma coisa do futebol. O gogol é um pouco mais fácil a localização, porque a quadra é menor e o gol é a quadra toda. Isso. Agora, no futebol, mesmo sem ter o chamador, no treinamento não tem chamador. E raramente o atleta chuta a bola para fora. Pode não ser dentro do gol, mas ele chuta na direção do gol. Ele tem a noção. Agora, tem a noção por causa dos treinamentos. Não tem como você não fazer o treinamento. É interessante, parece que eles. Eu digo uma coisa assim. Quando eu joguei handebol lá, não sei quando, as nossas quadras eram todas pequenas. E aí, quando a gente foi para um brasileiro, que a gente pegou uma quadra de 40 metros por 20, a gente ficou meio perdido até se localizar na quadra. Deu trabalho. A defesa, então, era um buraco em cima do outro. Aí eu fico pensando, eles, cegos, porque onde ele treina, e você falou, as quadras pequenas são mais complicadas, porque onde ele treina, ele sabe que vai lá no fundo, eu dou duas passadas para cá, tudo no meio da quadra e chuto. Quando você pega uma quadra de 20 de largura, não são duas passadas, agora você vai dar 4, 5, 6 passadas, vai chegar no meio. E Nós levamos como é que eles vantagem. se localizam nisso? Mas nós levamos vantagem. A quadra do Instituto tem o quê? Tem no máximo 20 metros. Não tem isso. No máximo 20. Não tem isso. É a metade da quadra. A gente treinou até 2012 na quadra do Instituto. E em 2012 nós tínhamos campeão 9, 10, 11 e 2012. A gente já era tetracampeão treinando em quadra pequena. Agora levava vantagem. O quê? A posse de bola. Ninguém tomava bola. Ninguém tomava bola. Tá Porque mais apertadinho. apertado, ele tinha que proteger a bola. A gente sempre trabalhava essa proteção da bola. Né? Então, nós levamos vantagem. Agora, aí começou a treinar na quadra da Unime, treinar nas quadras grandes, e aí melhorou também. Localização, espaço, tempo, aí tudo bem. Mas foi muito bom de treinar nas quadras pequenas. Muito bom. E aí, a gente saindo um pouco do futebol, e eu sei que o Estúdio Cego faz um trabalho lá muito bom também, indo para a natação. A natação seria o primeiro esporte deles até para sentir. Porque não deve ser fácil você ensinar natação para cego, até por conta dele não. Do meio líquido ser diferente. Você já deu aula de natação no Estúdio de Cego também, Eu comecei com natação. Então, e aí, como é essa coisa assim, dele perder esse medo? Porque a gente que é vidente, eu vejo muito com medo até de entrar na água. E eles? Tem umas historinhas. A quadra, a piscina do Instituto é rasa. Então, lá, Já é tranquilo. para ensinar a nadar, não tem problema. Né? Mas em 2084, nós fomos. 2084? Não, 1983, nós fomos para o Rio de Janeiro, no Serpã. Eu levei um atleta que treinava comigo na piscina pequena do Instituto. E ela tinha baixa visão. Quando chegou na piscina lá do Rio, que ela olhou o tamanho da piscina, não vou cair, professor. E ela foi e voltou para o Rio de Janeiro, não caiu, não nadou. Elza, não nadou. Grande problema. Mas eu não tinha piscina naquela de 83, eu não tinha piscina para. No ano seguinte foi que eu já fui para o ISBA, comecei com Alain Rezende, aí ele me prestou a piscina, a gente começou a treinar lá. Fui para Fonte Nova, que era Walter, né? Walter Figueiredo. Queria tomar conta. Mas no primeiro ano, eu cheguei no meio do ano lá no Instituto, eu só treinei na piscina do Instituto, que era pequenininha, quando Elza, coitada, porque ela tinha baixa visão, né? Que ela sentiu que a piscina era funda, ela disse, não, professor, não vou não. E não teve jeito, eu caí na piscina, fiquei mostrando a ela, não, professor, não vou não, eu vou morrer aí. E ela sabia nadar direitinho, ela não ia afundar. Mas é o que você falou. Realmente um choque. É um choque, é Choque. um medo, né? Eu também completamente experiente. Primeiro ano, né? Eu tinha ido levar uma turma de cegos. E aí, por sinal, foi Paulo Argolo, você lembra de Argolo, um cego? Não. Que estava na Sudeste, o Defre. Defre. O Defre, que era judô. Foi ele quem conseguiu as passagens. Então a gente foi para os Jogos Escolares no Rio, no Cefam. Tem treinamento lá
Realmente, o melhor é ter o espaço já próprio para você tirar o medo, para você, né? Mas no instituto era bom porque a piscina era rasa. Bom, eu primeiro aprendi a nadar, né? Aprendi a fazer exercício, se empolgava com isso, podia até partir para outras coisas depois, né? E o objetivo não era participar de competição. O objetivo era de que o cego tenha liberdade. Porque muitas vezes não sabia nadar, ia para uma piscina, um clube, e tinha que ficar alguém junto do céu, o ceguinho, não sei o que, não. Ele tem liberdade a vida dele, né? A vida futura dele, poder ir numa praia, poder ir numa piscina, tranquilo. Né? Então, esse era o objetivo primeiro. Depois surgiu o objetivo de competição. Agora, já voltando só um pouquinho para dentro dessa questão paralímpica, dessa questão professores, dessa questão espaço, vamos entrar num novo governo, né? O Jerônimo foi eleito, foi secretário da Educação, e ó, tem uma pessoa que gosta de esporte, né? O que você acha assim? Dá para fazer um projeto de caminhar para ver assim, ó, vamos fazer, não tá construindo tanta coisa, vamos fazer um centro de treinamento, um centro de referência, um centro onde a gente possa não só levar o esporte para a pessoa com deficiência, como possa também formar professores para trabalhar isso, capacitar professores para isso. Você tem essa visão, você acha que isso seria possível, seria interessante? Quer dizer, interessante com certeza, mas será que é viável? Eu acho que é viável. Agora tem que ter boa vontade, tem que ter no planejamento do governo verba para isso, porque sem verba não se faz nada, né? Eu me lembro que nós participamos de 3 campeonatos mundiais de futebol de 5, na República Tcheca e na Áustria. Agora, por que participamos? Porque a Sudeb deu as passagens. A gente fez o projeto e a Sudeb deu a passagem. Depois que Bobô saiu, nunca mais teve. Não teve boa vontade de quem estava lá. Eu acho que se tinha verba com o Bobô, por que não tem com o outro? Né? Então eu acho que tem que ter a boa vontade de pegar a verba e direcionar também para o Paralímpico. Senão tem que ter verba. Não tem jeito se não tiver verba disponível, já carimbadinho, ó, essa verba aqui é para desenvolver o desporto paralímpico. E aí engloba-se professor, especialização, espaço físico, Inclusive, viagens. vocês têm até, vocês têm assim, pelo menos 3 secretarias que podiam estar focadas nisso. Secretaria de Educação, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e Esporte e a Secretaria de Direitos Humanos. Direitos humanos. Né, que poderia estar fazendo um pool, vamos dizer assim, e dizer assim, ó, vamos fazer um projeto conjunto aqui de nós 3 e vamos atender esse pessoal aqui que é de suma importância para a inclusão social, né? Aí você vê que depende de secretário, né? Depende de secretário. Eu não quero dar nome, tudo bem. Agora, alguns secretários ajudavam, outros não, nem recebiam. Né? Alguns secretários a gente marcava, ia lá e conversava, outros não tinham tempo. Então vai depender muito de quem estiver na frente da secretaria. Se estiver engajado naquela causa, dá para sair tranquilamente, porque todo lugar sai, por que também não sai? Sergipe agora foi 4º lugar de natação Nos Jogos Escolares. 4º lugar. Só ficou atrás de São Paulo, Rio e Minas. O resto, Paraná, que sempre foi com delegação grande. Sergipe, que é um estado pequeno, que tem pouca verba. Quer dizer, pelo menos tem menos do que a Bahia. Isso. E conseguiu. Quer dizer, será que o professor não é mais capaz? Ele é interessado, professor, até meu amigo Ivan Sacon. Mas será que não tem ninguém aqui que possa também abraçar essa causa e levar? Precisa de ter verba, precisa de ter incentivo também. Né? Gente, então a gente vê que não é só quando a gente reclamava muito, né? A minha escola não tem quadra, a minha escola não tem quadra coberta. Hoje muitas escolas têm quadra coberta, hoje muitas escolas têm o espaço. Mas a gente precisa também ampliar isso para esse acesso das pessoas com deficiência para que venha para o Paralímpico. Eu vi, inclusive, uma atleta do Paralímpico, e agora eu digo atleta, não chamo para-atleta mais, porque numa entrevista disseram, não, porque vocês são para-atletas? Ela disse, não, eu não sou para-atleta. Eu sou atleta de esporte paralímpico.
Paralímpico é um esporte. Verdade, Eu sou atleta. isso é uma verdade. Aí eu achei aquilo interessante. Tanto que eu não chamo mais ninguém de para-atleta. Depois que eu vi aquela atleta falar, eu sou atleta Ela tem do esporte razão. paralímpico. Ela é atleta. Não tem diferença nenhuma. Porque ela faz as mesmas coisas que É o até uma outro nadadora. atleta faz. É Né? até uma nadadora. As mesmas fases de treinamento, tudo é feito com o atleta que vai participar da Paralimpíada. Isso. Inclusive, eu acho que o futebol treina até mais do que precisaria. Porque a qualidade dos atletas não precisa de tanta fase de treinamento que atrapalha os clubes isso. Atrapalha. Eu estava numa equipe que tem vários atletas da seleção, atrapalha, porque eu não pude marcar de fase de treinamento porque eles estavam treinando na seleção, que a seleção é o mais importante. Eu me lembro que a gente fez É o mais alguma. importante. Quando eu estava em Camaçari, que eu fui fazer a abertura dos Jogos Escolares, eu chamei você e disse: Tiago, vamos levar lá os meninos para a gente fazer um jogo lá e tudo. Só que, na época, Era uma fase de uma treinamento. fase de treinamento, os meninos estavam viajando para treinar com a seleção. E aí a gente não pôde fazer aquele jogo lá na abertura dos Jogos Escolares. Mas, Jeco, o papo tá bom, a gente está andando, só que a gente já tem um tempão aqui conversando. E muito a gente tem para conversar ainda, e óbvio que o ano que vem a gente vai voltar para sentar, para falar de Paralímpico de novo, tentar ver projeto, tentar ver. Queria que você desse sua mensagem para quem está aí no Paralímpico, para quem tem curiosidade no Paralímpico, onde é que pode procurar, ir lá ver, olhar o que é que faz, como é que faz. E sua mensagem de fim de ano também, né? Mas é o seguinte, o que depende é de interesse em participar. Se tiver interesse e boa vontade, todo mundo é capaz. Todos os professores são capazes. Agora, tem que ter realmente vontade de trabalhar com o desporto paralímpico, porque dá um pouco mais de trabalho do que o desporto Convencional. convencional. Então, tem que ter boa vontade. Eu estou realmente me afastando, né, porque também já tenho muito tempo e não posso mais ficar. Correndo feito um louco, Não né? tem mais como. Você sabe que agora as passagens para os Jogos Escolares, Paralímpicos, saíram antes, mas já teve ano de os jogos começaram no domingo, na quinta-feira a gente não tem a passagem ainda. Aí eu soube uma vez um caso desse, e quando mandou um cego viajando sozinho, Pois meia-noite. entendeu? Então, agora, ainda bem que está tendo as De passagens. 2019 para cá é a federação, inclusive, que Com compra as antecipação passagens. e tal, né? Porque não dá para o professor ficar. E as mães dos meninos ficam ligando o tempo todo, claro, para saber se vai viajar, se não vai, porque até isso. Que dia é, que hora é, se vai como é mesmo, que se não vai. Então, infelizmente, acontecia. Né? Vamos ver se da agora adiante não acontece mais. E era uma frustração para a própria criança, né? Ele dizia assim, pô, eu vou, chega na hora, ó, não vai mais não. Não pode ir, aí é difícil. E a mensagem é que todos tenham um bom Natal, tá? Com a presença do dono da festa, principalmente, né? Que é Cristo, o pessoal só presente, não. É pensar no próximo. Pensar no próximo e ajudar todo mundo. E todo mundo fica com Deus. Bom, gente, a gente ficou aqui com o Jeco, um papo descontraído, um papo legal sobre esporte paralímpico, e nós vamos voltar em outras oportunidades. Jeco, um abração. A federação agradece muito sua presença, agradece muito esse papo. Muito obrigado.